Olá! O envoltório carnal nos coloca diante de desafios que nos abalam e que geralmente nos fazem questionar nossos valores morais e éticos. Essas dificuldades são um auxílio divino para que possamos reafirmar nossa fé e nossa perseverança no trabalho do bem. O Espiritismo nos instiga a refletir sobre nossas atitudes e nos faz repensar nossos princípios. Está no ar a Vida em Foco e a gente convida você para refletir sobre as questões que a vida nos propõe. Fique conosco! Jesus é uma figura importante na trajetória da humanidade. Além de nos trazer lições importantes que ficarão registradas eternamente em nossas almas, demonstrou sua grandeza de espírito, nos ofertando sua presença. Mas será possível reencarnarmos em outro planeta? Na entrevista de hoje, com Daniel Dallagnol, o tema discutido será reencarnação em outros mundos. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o quadro Espiritismo Esclarece e, fechando o nosso encontro, reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é nosso convidado. Fique agora com a crônica da semana. Não há dúvida que as novas tecnologias na área da comunicação vêm ao mundo por acréscimo da misericórdia do Pai, como ferramentas indispensáveis ao crescimento intelectual da humanidade. A internet nos possibilita tanto o contato imediato com o nosso trabalho, quanto com aqueles que amamos. Nos oferece ainda um mundo de conhecimentos ao simples toque dos nossos dedos, onde quer que estejamos. Conhecimento é luz que promove o desenvolvimento de nosso intelecto. Cada informação digna, cada conhecimento científico adquirido ilumina de forma definitiva a mente humana. Foi Jesus quem nos afirmou que a sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas nos asseverou o Mestre também que aquele que ama seguirá sempre à frente daquele que apenas sabe. Então, não conseguiremos alcançar o Pai senão pela sabedoria unida ao amor. E se quem ama estará sempre à frente daquele que apenas sabe, não poderemos esquecer de cultivar o amor em nossos corações. A palavra, o olhar, o gesto de carinho, de ternura, a atenção que dispensamos com exclusividade a alguém serão sempre as portas para a construção do amor em nossas vidas. É no lar, lugar sagrado que o Pai nos concedeu para o nosso crescimento, que construímos e cultivamos nossos maiores amores. Jamais edificaremos o verdadeiro amor sem o calor humano. Não transformemos os nossos lares em lugares frios, de encontro de almas ausentes, conectadas sempre com o distante, sem a menor atenção ao que realmente importa. Ainda que nossas ferramentas de comunicação sejam de extrema utilidade para nossas vidas, nos facilitando enormemente a realização de incontáveis tarefas, não nos percamos de nossas próprias vidas. O diálogo no lar é a conexão que nos preencherá os corações, construindo os laços eternos que nos acompanharão para sempre em nossa existência imortal. Kardec nos ensinou: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Cultivemos, portanto, o verdadeiro amor, que sempre será construído primeiro em nossos lares, com demonstrações de atenção, de carinho, de gentileza, de companheirismo nas tarefas mais simples, que conservarão o nosso lar como o lugar para voltar. Instruí-vos sim, mas, antes de mais nada, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Essa é a mensagem do Cristo. A Vida em Foco sempre traz assuntos do cotidiano que são de seu maior interesse. E hoje não será diferente. A entrevista de hoje é sobre reencarnação em outros mundos. Olá, que bom que você está conosco novamente. Ao meu lado tenho novamente Daniel Dallagnol. Daniel, muito bem-vindo. Prazer tê-lo conosco aqui. Obrigado. Daniel, hoje nós trataremos de um assunto que é um dos princípios básicos do Espiritismo, que atrai muita gente, a doutrina, que busca, e que é motivo de curiosidade geral, que é a reencarnação. O que o Espiritismo tem a dizer sobre a reencarnação?
Juliano e queridos amigos, a reencarnação, como você bem disse, é um dos princípios basilares da doutrina e que consiste fundamentalmente no processo de retorno à vida corporal de um espírito que já teve a experiência ou as experiências corporais em outras oportunidades, no planeta ou fora dele, né? Mas na verdade, uma organização fisiológica própria, adequada para que o espírito, ao retomar a indumentária física, tenha uma nova experiência moral através do processo reencarnatório. Esta é uma das melhores expressões, se é que não existam outras tantas, ou que exista pior, não estamos dizendo isso, de compreender a justiça divina, de retomarmos as experiências do corpo físico, a fim de aprendermos ou reaprendermos as questões de ordem moral. Você falou para nós que é possível reencarnarmos em outros planetas. Por que isso ocorreria? Como? De que forma isso ocorre? Veja, partindo do princípio que há muitas moradas na casa do Pai, expressão de Jesus, ensino de Jesus, né? E que a sua expressão precisa ser considerada como verdadeira, né? É natural que o espírito poderá reencarnar no planeta Terra, mas também considerando essa perspectiva possível de existir vida inteligente, com uma organização própria para outros planetas, porque é impossível para Deus fazer com que a criatura não tenha uma experiência num outro planeta, a fim de que lá ele também tenha, dentro da sua necessidade de aprendizado moral, a experiência junto com aqueles que vivem naquela organização. Portanto, encarnar no planeta Terra, ou reencarnar no planeta Terra, vez que o planeta Terra já não recebe encarnações primitivas, ou seja, de espíritos que estão chegando pela primeira vez à condição humana, nada para Deus é impossível que também a vida se manifeste em outras organizações planetárias. É simples assim, o raciocínio é nesse sentido. Sim. E nós encarnamos na Terra já há um bom tempo. Seria possível que eu encarnasse num mundo inferior ao qual nós nos encontramos hoje? Veja, provavelmente as nossas existências pretéritas tenham sido, na grande maioria, ligadas ao planeta ou ao psiquismo do planeta Terra. Então podemos afirmar com alguma certeza de que as nossas relações, as nossas raízes espirituais estejam efetivamente no planeta Terra. Mas pode ser que tenhamos vindo de uma outra origem planetária. Respondendo à sua pergunta, é possível sim reencarnarmos em planetas diferentes da condição moral e inclusive da organização fisiológica do planeta Terra, tanto em condições de inferioridade planetária, né, tanto quanto em relação a organizações planetárias um pouquinho melhoradas em relação ao planeta Terra. Não temos condições de habitar, né, organizações planetárias onde a vida se apresenta com padrões morais muito acima deste que nós temos condições de experimentar. Mas podemos descer degraus, sob o ponto de vista da encarnação e mesmo planetária, reencarnando em planetas onde as condições morais ali não sejam tão próprias ou tão próximas do planeta Terra. É natural que para isso há alguma condição, né? O fato de nós sermos retirados do planeta Terra por não atendermos aos padrões de moralidade vigentes já no planeta, ou até atendendo
a um desígnio divino para lá funcionarmos com uma cota um pouquinho maior de missão junto aos nossos irmãos. Tudo vai depender da misericórdia divina, o que ele pretende em relação à experiência que precisamos ter. Certamente, a condição da qual eu participo na Terra ou no planeta que eu encarno está ligada à minha moral. Como que se processa isso? Perfeitamente. A existência no corpo físico, através do processo reencarnatório, caracteriza-se exclusivamente pelo aspecto moral. O processo reencarnatório possui uma estrutura, toda ela baseada na questão moral. Reencarnar é um fato moral. Desencarnar, não. Ou seja, morrer, sair do corpo físico pela morte, não é um fenômeno espiritual, é um fenômeno material. Mas vir para o corpo físico, ter numa existência, não importa o tempo que ela dure, é um fenômeno essencialmente moral. Perfeitamente, Daniel. Nós vamos por um rápido intervalo, voltamos em instantes. Fique conosco. O intervalo é rápido. Voltamos logo com a segunda parte da entrevista. Até já! A Vida em Foco está de volta com a entrevista de hoje, que tem como tema Reencarnação em Outros Mundos. Acompanhe! Olá novamente. Damos sequência ao quadro de entrevistas do programa Vida em Foco. Hoje conosco o Daniel Dallagnol. Falávamos sobre reencarnação e a possibilidade da reencarnação em outros mundos. Daniel, qual seria a dificuldade que nós, humanos, encarnando aqui na Terra, teríamos caso viéssemos a reencarnar em outros planetas? Juliano, se nós falarmos do processo da reencarnação, como isso está na mão de espíritos habilidosos para nos colocar num novo corpo, é natural que não haveria dificuldades, né? Mas para o espírito que eventualmente seja alocado num mundo inferior a este padrão do planeta Terra, fatalmente ele sentirá o impacto desse novo mundo, porque quando a criatura, sob o ponto de vista do processo encarnatório, ele regride, e colocamos isso entre aspas, porque o espírito ele não retrograda, esse é um princípio doutrinário, naturalmente ele sofrerá impactos, porque nos mundos inferiores, a vida, por mais que esteja organizada, é natural que o padrão moral desses mundos é inferior e impacta no espírito, às vezes, a violência, as condições de dificuldade, a inclemência do próprio clima, né? O desabrigo em relação àquilo porque conservamos intuitivamente aquilo que tivemos, né? O desabrigo para as próprias necessidades corporais, enfim, dificuldades muito próprias de planetas inferiores, do ponto de vista moral, ao planeta Terra. Então, a dificuldade estaria neste campo de adaptação mesmo, né? Em relação à psicosfera do planeta onde vai se reencarnar. Sempre impactamos com ambientes mais inferiorizados àqueles onde nós temos aquela condição natural de convivência, né? Experimentamos isso dentro de ambientes aqui, né, que não são hostis, mas às vezes a gente não aguenta em determinados ambientes. Por quê? Porque a psicosfera criada naqueles ambientes, ela é diferente da nossa, né? Então, imaginemos sermos colocados num planeta onde as condições psíquicas sejam naturalmente inferiores àquelas que nós estamos acostumados. Por isso, quem sabe, cabe uma reflexão de que os espíritos mais enobrecidos, quando reencarnam no nosso planeta, por exemplo, há um processo de sofrimento para eles, né? Porque estão acostumados a ambientes mais sutilizados, né? Então, para eles,
Lógico, abstraindo a questão missionária, né, que eles vêm para a Terra, mas é uma dificuldade imensa, sem dúvida nenhuma. A gente precisa considerar isso. Sem dúvida, é uma reflexão muito importante ser feita. De maneira prática, como que essa transferência, caso viesse a ocorrer, ela se daria para essa nova morada? Só do ponto de vista prático, é muito simples, né? Porque quando a criatura já não tem mais condições de conviver em determinados planos morais, seja na Terra ou fora da Terra, e que ele, por um processo compulsório, é colocado em planetas inferiores, ele terá que se submeter à vontade divina, né? Aliás, este fenômeno está acontecendo no planeta Terra, nesse processo que conhecemos, sob o ponto de vista da chamada transição planetária, que falamos outrora aqui sobre esse assunto. Então, espíritos que não têm condições mais de conviver com os espíritos medianos ou aquela condição para a qual o planeta Terra está se dirigindo, sob o ponto de vista moral, estão sendo retirados, expurgados, exilados do planeta e serão transferidos para outros psiquismos planetários, enquanto outros espíritos melhorados, enobrecidos moralmente, estão chegando junto ao planeta Terra. Então, para o mundo espiritual que organiza a vida planetária, não há nenhuma dificuldade. É um processo compulsório, onde essas criaturas são retiradas e alocadas em certas psicosferas próprias ao estágio onde eles se encontram, para ali também serem aprendizes ou, eventualmente, ajudar aqueles irmãos em processo de aprendizado, porque assim é, naturalmente, a solidariedade na criação divina. Mas ainda, desse modo, mesmo o espírito sendo levado a um mundo inferior, ele não retrogradaria, como você falou, do ponto de vista moral. Perfeitamente. As suas conquistas, isso é notável, essa situação é notável, apresentada pela doutrina espírita. As conquistas que o espírito fez, ele nunca as perde. Não quer dizer que ele conquiste tudo na mesma régua, digamos assim, Mas aquilo que ele já conquistou leva para o seu acervo espiritual, não importa onde esteja, não importa. Se for para um mundo mais inferiorizado, ali ele usará através da sua intuição, para servir àquele orbe, àquele psiquismo. E, naturalmente, o que já é da sua conquista é seu. Quando Jesus diz a cada um segundo as suas obras, ele está dizendo assim, se você conquistou, fique tranquilo, ninguém tirará de você. Muito obrigado, Daniel. Te agradeço. Muito elucidativas as suas palavras. Nós chegamos ao fim de mais um programa, de mais uma entrevista. Agradeço a sua atenção e a sua paciência. Até mais. Você tem uma dúvida e quer ver a resposta aqui no programa? Envie sua pergunta no e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Veja agora o quadro O Espiritismo Esclarece. Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Cosme Massi. Quais as obras fundamentais para quem deseja, de fato, conhecer o Espiritismo? Eu costumo dizer que, para a gente estudar Espiritismo segundo Kardec, a gente deveria seguir a própria orientação dele na obra O Livro dos Médiuns, no capítulo do Método, o capítulo em que Kardec apresenta um pouco como estudar Espiritismo. Ali ele deixa claro que o estudioso que quer começar deveria começar pela obra O que é o Espiritismo, que é uma obra agradável de ser estudado, porque ela tem uma forma didática muito prazerosa. Ela é uma obra de diálogos na primeira parte e de perguntas e respostas na segunda parte. Duas formas muito agradáveis de se ler, porque diálogo é algo agradável, pergunta e resposta também é provocante. Então ele recomenda começar por essa obra, depois ele recomenda a leitura da obra O Livro dos Espíritos e a seguir todas as obras que ele publicou, que você pode tomar o Livro dos Espíritos como referência para estudar todas as outras. Para estudar, por exemplo, a primeira parte de O Livro dos Espíritos, você deve estudar a Gênese,
Para estudar a segunda parte, estuda junto o Livro dos Médiuns. Para estudar a terceira parte, o Evangelho, a quarta parte, o Céu e o Inferno, e todas as revistas espíritas. Essas eu recomendo de forma especial, porque muitas perguntas que às vezes são difíceis de compreender diretamente em um Livro dos Espíritos, por exemplo, a pergunta número 2, sobre o que se deve entender por infinito, várias outras perguntas são explicadas na Revista Espírita. Então a Revista Espírita ela ajuda você a entender princípios que são colocados ali nas obras de Kardec. Por exemplo, em um Livro dos Espíritos, Kardec coloca o princípio da não retrogradação da alma. Ele afirma que os espíritos jamais retrogradam, sempre avançam. Na Revista Espírita ele vai explicar com detalhes esse princípio, tirando todas as suas consequências. Então a revista é uma parte fundamental da produção de Kardec que nos ajuda a entender as outras obras que ele apresentou. Então ela deve ser lida em conjunto. Então são 12 volumes da Revista Espírita que devem ser lidas com as suas outras obras fundamentais. E lembrando, ele chama todo esse pacote de obras fundamentais ou básicas, se você interpretar básica como o dicionário faz também, básico como fundamental. Obras fundamentais ou básicas do Espiritismo. Alberto Almeida nos faz um convite à reflexão no quadro Espiritualidade em Gotas. Fique com a gente! O essencial na prece. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, e até, algumas vezes, viciosas? Foi a questão 660A de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. O essencial não é orar muito, mas é orar bem. E a resposta se segue, trazida pelos benfeitores espirituais. Historicamente, a nossa forma de se relacionar com o divino tem se identificado mais com uma postura para fora, para o exterior. Achamos que Deus é alguém, às vezes até surdo, porque gritamos para podermos ser ouvidos. Ou parece que Ele vai nos atender de cansaço, porque as nossas preces são demoradas, são longas. Parece que o tamanho da prece define se o divino vai nos atender ou não, vai nos escutar ou não. Em realidade, essa formatação de relação com a divindade, Jesus, ao seu tempo, já fizera críticas dos fariseus, que tinham uma prospecção muito para fora, oravam nas esquinas das ruas trombeteando mais para serem vistos do que para serem ouvidos pelo divino, e propunha uma outra forma de se relacionar com a divindade, fechando a porta do seu quarto, ou seja, fazendo uma imersão. Há, portanto, um outro jeito de se relacionar com a divindade, que não está circunscrita, adstrita a uma postura exterior, que pode comparecer com muito fervor e sinceridade pelo um crente. Mas o fundamental, o essencial, é o que vai para dentro, não é o que se exterioriza. O indispensável é fechar a porta e mergulhar nas profundezas da alma. Porque Deus já sabe, muito antes que possamos expressar os nossos sentimentos, de que nós necessitamos, diria Jesus, não é pela multiplicidade de palavras que sereis ouvidos. Querendo dizer de que esse movimento para dentro nos identifica com a divindade, porque a divindade também está em nós, pelo que nós fomos criados por Deus e temos uma plugagem com o divino quando conseguimos acessar o nosso íntimo mais íntimo. Portanto, a prece mais fundamental nessa proposição dos benfeitores da humanidade é aquele que, mergulhando em si, faz um estudo de si mesmo. Uma proposição inteiramente renovadora colocada há 160 anos atrás, de que o filho, para encontrar o pai, deve mergulhar nas suas entranhas para encontrar a sua própria origem, identificar a sua ascendência
e poder, conectado com o divino que somos, estudando-nos, indo para além da nossa superficialidade, da nossa personalidade, conectar-se com a nossa essência, que é a mesma essência do Criador. Fazer da oração o estudo de si próprio é buscar, em nível mais egóico, apreender sobre quem somos, compreender como nós nos colocamos no mundo para fazer as transformações indispensáveis e, por fim, fazer a oferenda ao divino, que é a nossa própria alma melhor, mais purificada. Essa é a forma mais essencial, mais bela e mais jubilosa de podermos nos comunicar com o Criador. Suas sugestões são muito importantes para o programa. Você pode enviá-las para o e-mail contato@avidaemfoco.com.br. No site www.avidaemfoco.com.br você encontra todas as edições anteriores. Aproveite para rever seus quadros preferidos. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Até lá!